Bem-vindo, ouvintes e telespectadores do programa podcast Panorama, este que passa pelo canal 19 da NET, em 140 canais da Amigo TV e nas plataformas digitais. Me chamo Patrick Rodrigues de Souza, sou o diretor fundador da rede de empresas PRS Monitoramento, esta que hoje, um dia foi eu e mais um, e hoje somos vários. Inclusive nós temos os franqueados, né, para você que deseja empreender no ramo da segurança. Nós temos 16 anos de experiência no ramo, você pode ser nosso parceiro como um franqueado a nível Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o tema segurança empresarial. Para isso eu tenho pessoas que eu admiro muito, são meus amigos pessoais e pessoas que têm um conhecimento muito grande na área. Porque segurança não é algo que é algo repressor, que é algo que a gente vai analisar na verdade como câmeras, como vigilante. Não, o tema segurança ele é tão amplo que se você tiver porventura andando numa via pública de a pé, você tem que entender que lá há riscos. Então a segurança ela sempre está em sua vida, dentro da sua casa, como você vai se comportar dentro da sua casa também. Isso também vai fazer que você entenda que os riscos sempre estão ali e ele deve ser calculado. Então hoje eu tenho um convite especial, meus grandes amigos aqui, eu tenho o meu professor, mas olha só, eu com 44 anos de idade, né? Então eu tenho meu professor em 2001, vou contar uma história para vocês, eu fiz um curso técnico em informática, Anderson, e o Ricardo, para mim é uma honra que ele esteja aqui. Ele foi o meu professor de Direito nesse curso, lá na CS Computadores. Então a vida é feita de histórias. E para que a gente consiga contar essas histórias, a gente tem que trazer os amigos aqui, né? Para que a sociedade veja o quanto a gente tem gratidão das pessoas que estão na nossa volta. Então eu vou fazer uma apresentação breve. Ricardo, muito obrigado por estar aqui. Uma honra estar com um amigo aqui, né? Então vamos lá. O Ricardo, ele é formado em Direito, especialista em Direito do Trabalho, do direito imobiliário, especialista em direito de governança empresarial e tributário. Olha que legal. Direito tributário, mais de uma aqui, e isso é interessante, hein, pessoal? Para vocês que têm interesse em entender sobre holding, né? É algo que tá muito em ascensão, e nada é por acaso. Porque uma pessoa que conversamos muito sobre holding, né, Anderson? Está aqui também, né? Vive na pele isso, né? Sabe bem sobre essa ferramenta. Eu digo que tem conhecimentos que eles são ferramentas, né? Então, o Ricardo também está se especializando, né, em ontopsicologia. Ele tem bacharel em ontopsicologia. Olha, um currículo dele aqui é super extenso, né? Verdade. Se a gente vai... E o mais legal aqui, eu já vou deixar um gancho, que nós já vamos entrar nesse tema, né? Que é em relação ao direito, trabalho e direito humano. Seja bem-vindo, Ricardo Sarturi, aqui ao nosso podcast Panorama. Muito obrigado pelo convite, Patrick. E é muito bom, né, saber que o aluno superou o mestre, né? E eu fico muito feliz porque... São seus olhos. Não, com certeza, né? É um grande empresário, uma grande pessoa, uma pessoa que eu sempre admirei. Lá naquele momento, quando eu dava aula, eu já sabia que tu tinha talento, né, para empreender, tu com a tua esposa, sempre, desde aquela época, né, os dois empreendedores, né, não é nem você e nem ela, são os dois, legal, a PRS. Amém. E quando eu via tuas fotos nos outdoors, tu crescendo, tu desenvolvendo, tu lá com as armas, né, eu falava assim, cara, olha onde é que o Patrick está construindo uma história. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que se aproveitam, né, desse talento e fazem esse talento acontecer. Que legal, honrado pela tua presença aqui. E o nosso grande amigo, mentor. Por que eu digo mentor? Porque tem pessoas que chegam na nossa vida, bem como a Bíblia diz, né?
As pessoas aprendem umas com as outras da mesma forma que o ferro afia o próprio ferro. Então, em várias conversas, eu vejo assim, todo empreendedor tem que ter um mentor financeiro. Eu não acreditava nisso, até conhecer o Anderson. Então, o Anderson Machado, ele é um profissional especialista, né, em investimentos. Ele também é sócio da empresa Musa Capital. E aqui em Santa Maria, ele é empreendedor. Então, ele possui sociedades como no Vitino, né, restaurante que tem uma culinária fantástica, né? Santintas, que é do grupo familiar Manzon, e ele também é escritor e autor do livro, né, O Grande Ganho, fantástico livro, inclusive, graduado em administração pela UFSM, natural de São Borja. Anderson, seja bem-vindo ao podcast Panorama, uma honra ter o amigo aqui conosco. Obrigado, Patrick. Muito bom estar ao lado aí de pessoas que a gente conhece há muito tempo. Conheço o Ricardo aí há um bom tempo, né? Tínhamos uma confraria que participávamos junto e tive uma oportunidade da gente fazer uma conversa que se estendeu, né, Patrick, por algumas coisas que a gente tem em comum, né? Principalmente na área empresarial e tal, e a gente vê que o empresário, embora a gente tenha um monte de coisas, a gente se envolve com bastante coisa, uma das coisas que ele precisa ter noção, principalmente, é aquilo que ele não vai se desvincular nunca, que é a questão do dinheiro, é a questão da administração, é a questão de fluxo de caixa. E é importante, principalmente, eu acredito que a gente aprende mais trocando essas ideias, né? Quando a gente se visita, vai lá, troca uma ideia, poxa, isso pode servir para mim, isso serve para o Ricardo, por isso que eu gosto de estar sempre conversando com pessoas e trocando essas ideias. Não é questão de ensinar ou não, é trocar ideias, porque aí tu acaba aprendendo mais, porque não existe uma fórmula única para as pessoas, né? Cada um tem a sua empresa, tem seu negócio, tem algo pessoal, né? E tu vai ter que adequar isso. Anderson, já puxando o gancho, já vamos iniciar nossa rodada aqui, né? Ao longo dos anos, tu notou assim que teve uma evolução nessa questão dinâmica financeira aqui no Brasil? O Brasil é um desafio, né? Sim. Eu lembro, deu 15 anos de idade, 15 anos, menos, 8 anos de idade, 6 anos de idade, o pai dava mesada. Uhum. Porém, o dinheiro que nós ganhávamos, isso aí então, 1988, era para fazer pequenas comprinhas de criança, né? Mas quando eu ia fazer alguma compra, o dinheiro já desvalorizava. O que tu me diz em relação a isso? Que o nosso mercado financeiro brasileiro, imagina um empreendedor, né? Tu enxergou mudanças ao longo desses anos? Sim, com certeza. O que acontece muito é que a gente tem um viés comportamental que se chama o viés da disponibilidade. O que esse comportamento nos leva? Sempre a gente tomar a decisão pelas últimas informações que acontecem. Então a gente acredita que, poxa, parece que não melhora. Mas se a gente for fazer um histórico, a evolução nossa, nós viemos avançando. Tem muitas melhorias que vêm acontecendo no país. É que as coisas são cíclicas. Vai acontecer períodos que tu vai estar muito melhor, vai acontecer períodos que parece que as coisas não estão acontecendo, mas sim, a gente evolui. O Brasil, historicamente, ele possui inflação, e isso não é baixo, né? Por isso que a gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro. Se eu fosse deixar o dinheiro parado, eu iria perder para a inflação, né? Então não teria problema, aquele dia a gente conversando, não teria problema deixar o dinheiro embaixo do colchão se os preços não subissem, mas Sim. Os preços sobem. Então eu tenho que ter uma boa administração financeira e saber que existem ferramentas no mercado financeiro que podem me proteger dessa inflação. A inflação, num contexto geral, é ruim para todo mundo, né? Perde poder de compra, mas é muito ruim para a classe baixa, para a classe média baixa, aqueles que gastam tudo que ganham, não conseguem economizar, porque imagina uma pessoa lá que ganha seus R$2.000, certo? E gasta R$2.000. A gente está vivendo agora uma situação que o dólar subiu bastante. Então é muito provável que esses R$2.000 de gastos dessa pessoa, daqui a 3 meses, vai custar R$2.300. Sim. E aí, aonde ela vai tirar? Não, e até puxando por direito empresarial, né, que é uma das especialidades do Ricardo. Acredito que o Ricardo já deve ter tido a experiência de ver empresas que não conseguiram conduzir o seu financeiro da melhor forma possível. Não conseguiram fazer reservas para 13º. Hoje, inclusive, no noticiário eu vi uma empresa que ela não pagou os direitos dos seus trabalhadores, né? Uma prestadora de serviço terceirizado,
do Estado, né? O Estado vinha atrasando pagamentos, né? Então a empresa não tinha fluxo de caixa para, né, conseguir manter isso. Então chega ainda lá, novembro, dezembro, tem as parcelas do 10º, tem férias. E aí que falta, né, esse caixa, essa programação financeira. Dentro do direito empresarial, Ricardo, você já teve a experiência de ver empresas que estavam num cenário assim? Sim, é muito comum. Como tu pode ter visto ali o meu currículo, né? Eu estudei minha vida inteira. São 20 anos estudando, 6 especializações nas mais diversas instituições. Mas tem um ponto vencedor em cada isso. Eu acho que o Anderson também pode concordar. É o humano. Ótimo. Depois de 47 anos estudando, me preparando tecnicamente, porque a obrigação de um advogado e de um técnico é se preparar tecnicamente. Tá. No que eu sou bom, e se eu fizer aquilo, ninguém vai ser melhor que eu. Ótimo. Dentro da minha identidade. Ótimo. Não existe. Então, cada um tem isso dentro de si. Só que a gente tem que entender que tem um humano. Não adianta eu passar uma situação financeira para ele, se ele tem um estilo de vida totalmente desregrado. Pessoal, olha só. Olha o que o Ricardo, ele é especialista em direito do trabalho e direito humano. Olha essa informação que ele traz. As organizações, elas acabam tendo deficiência, né, Ricardo? Uhum. Por causa do capital humano. Eu vou deixar tu seguir falando. O líder é o maior capital humano que pode existir. Porque quando o líder vence, tudo ao seu redor vence. Amém, é isso aí. E o líder, às vezes, tem a questão dele querer ser super-herói, querer salvar todo mundo. Às vezes ele está agressivo e às vezes ele quer ser o salvador da pátria. Ele tem que entender que ele só tem uma coisa a se salvar, que é ele mesmo. A gente estava falando de segurança, né? Sim. Será que a gente é seguro para salvar a gente mesmo? Será que a gente tem sanidade para que a gente se salve? Eu acho que é o primeiro passo para a gente se entender. Ótimo. Será que eu consigo conduzir as minhas ações de maneira que eu me salve, o meu projeto se salve? Entendi. Então tu acredita no coletivo, nessa fala? Eu acredito no poder individual. De que eu primeiro me salve, eu me salvando, eu vou salvar todos. Por exemplo, Entendi. aqui está esse copo. Tá. O que adianta eu dar esse copo para ti tomar? Vai tirar de mim. Entendi. Mas se eu transbordar esse copo, sim. eu vou alimentar todos os outros. Ótimo. Então, Ótimo. muitas vezes tu tem um funcionário que tu perde muito tempo falando. Funcionário não, eu não gosto dessa palavra, nem funcionário, nem colaborador. Eu gosto da palavra profissional. Tá. Tu trabalha com profissionais. Tá. Se o profissional tá ali e às vezes ele tá de má vontade, premia ele, converse com ele, faça uma advertência, que eu não chamo de advertência, porque o critério é humano, é uma carta de reposicionamento da empresa, de reorientação profissional, dizendo onde é que tu errou, quem é que está prejudicando a empresa, Ótimo. quem é que tu está prejudicando a tua equipe e o que tu tem que fazer para melhorar. Ótimo. É como se fosse um feedback. É, um feedback, Ótimo. mas muda a estrutura de advertência. Não é advertência mais, advertência, estou te punindo, não. Eu estou te reorientando. Eu estou te colocando no ponto novamente. Tá. Mas tu indica que igual coloque na primeira capa a CLT, artigo 482. Vai ter tudo isso, mas vai Tudo. ter um modo que tu vai comunicar. Um modo da comunicação. É a orientação. É humano. É Aí humano. é o humano. Ótimo. Porque não existe direito, não existe finanças, não existe empresa se não tiver humano. Pessoal, eu chego até a me arrepiar. Isso aqui é uma escola. Sabe por quê? Porque hoje a PRS ela tem mais de 100 colaboradores. Ela chegou a ter 160 colaboradores. E infelizmente a gente teve que aplicar várias e tem que aplicar várias advertências. Só que é um momento delicado, né, Ricardo e Anderson? Né? Que tu pega um documento, chama para uma reunião e fica aquele clima tensor. Então, olha o convite que o Dr. Ricardo faz. Transformar esta advertência num feedback. Com validade legal, tudo ok, só que tu tá fazendo o quê? Tu tá reorientando. E quando chega no Poder Judiciário, o juiz olha o quê? Olha o poder humano e cultural dessa empresa. Ótimo. Muda tudo. Muda tudo. Ele recebe agradecido aquele feedback. Agradecido. Ótimo. Ótimo. É isso aí. Até porque hoje lá o que a gente faz? A gente pega o inciso, foi... não é desobediência, tem os termos ali, isso. Né? Então a gente designa. Então a gente pega exatamente aquele inciso, joga na página 2 ali e embaixo contextualiza a falha, né? Não. Mas então vamos fazer melhor. O que deverá fazer para corrigir aquilo, o impacto? Quem tu está prejudicando, aonde está prejudicando e qual o ponto que tu precisa voltar. Ótimo. É a sensibilidade humana ali.
sensibilidade humana ali. A gente vai, ao longo dos anos, as organizações elas vão tomando tamanho e muitas vezes o líder, digamos, eu tenho um tanto de empatia, as pessoas que me conhecem, para quando eu vou conversar, eu consigo me posicionar, de certa forma, até na posição do outro. Só que quando a gente começa a delegar para a liderança e sair, de fato, do operacional, muitas vezes o líder ele não tem essa mesma visão. Né? Mas aí, Patrick, tu tem que ter 3 pontos. Se tu vai aprender algo novo, o líder tem que ir lá fazer. Se é Ótimo. dinheiro, ele tem que ir lá fazer. Se ele for fazer alguma coisa que ele já sabe, ele tem que virar professor. Ótimo. Esses são os 3 pontos. Porque se tu não virar professor, tu vai estar sempre na operação. Então o teu passo, quando tu fizer alguma coisa que vai repetir, tu vira professor. Ótimo. É isso aí. Aí tu vai poder dar avanços dentro da tua carreira e da tua empresa. E isso passar para todos os teus profissionais. Eu gosto dessa palavra. Não gosto de colaborador. Ninguém está ali para colaborar comigo. Ninguém está ali para ser meu funcionário. As pessoas estão ali para serem profissionais. E Ricardo, então, por que escolher o direito humano? Para mim, até é novidade. É novidade. Sei do direito tributário, enfim, várias especialidades. Para mim, direito humano é novidade. Não é direito humano. Vamos lá. Eu me apropriei disso. Tudo é humano. Ah, sim. O que adianta eu ser um advogado empresarial? Aqui tá. Vamos ver se todo o direito, o financeiro, a empresa não é humana. Aqui está a causa. Tá. Uma agressividade contra ti. Alguém entrou com uma ação contra ti. Isso é uma agressividade humana. A pessoa entrou com uma ação contra ti. Aqui tem um juiz. Aqui tem outro juiz. Aqui tem um advogado. E aqui tem outro advogado. Sabe o que menos importa? É a causa. Se tu tratar o humano que está em redor, falar com o advogado, falar com o juiz, conversar de maneira inteligente, tu vai resolver isso aqui. Entendi. Porque o resto é humano. Entendi. Tu tem que colocar, às vezes, o outro advogado no ponto, o outro cliente no ponto, o teu cliente no ponto. Olha onde é que tu errou, olha o que tu pensou. Tá. Trazer a consciência para essas pessoas, porque isso aqui é o que menos importa. Entendi. Então tudo é humano. Na tua empresa, ela não vai existir se não tem o humano. O critério humano. Ótimo. Então aí eu já trago um cenário de ambiência. Sim. Ambiência. Sabe que empresas, ele está ensinando aqui, eu estou me colocando nesses lugares aí. Ótimo. Porque eu transito entre vários tipos de negócio que eu tenho, embora a minha parte seja o financeiro, mas eu acabo me envolvendo em outras coisas também. E aí, resumindo isso aqui, o que é uma empresa se não é processos mais pessoas? Toda empresa é processos mais pessoas. Aquela empresa, ela tem a sua cultura. E essa cultura, quem é que passa? O líder. Entende? Quando a cultura não compactua, ou seja, eu já saí de empresas de negócios porque os meus valores não eram os mesmos do que a empresa estava. Quando eu conheci os reais valores dos outros sócios, isso aí não é para mim. Eu não ia conseguir agregar mais valor do que eu já tinha agregado. Então eu me retirei. Agora, os outros negócios que eu tenho, que eu percebo que os meus valores estão sendo passados, as pessoas que entram se tornam profissionais porque agregaram um propósito, um valor, e elas estão trabalhando ali pelo objetivo delas, certo? Ótimo. Elas estão ali por elas, certo? Mas a gente torna elas profissionais, mas principalmente pelo humano, processos mais pessoas. E essa parte aí do humano, muitas vezes tu vai ter que se colocar no lugar da pessoa, ver se ela está entendendo, porque às vezes a pessoa nem sabe que está errando. Será que eu transmiti de uma maneira correta aquilo que eu realmente desejo? Certo? E aí eu pego alguns pontos que a gente aprende, né? Poxa, me cita aqui 3 pontos que tu acha que está muito bom aqui na empresa. E agora me cita 3 pontos que tu acha que precisa melhorar. E aí a pessoa, quando traz aqueles pontos que ela acredita que precisa melhorar, o que tu vai identificar ali? Se ela realmente percebe que ela está errando. Porque se ela citou naqueles 3 pontos que precisa melhorar algo que eu identifiquei que precisa ser melhorado e ela não, eu preciso complementar isso. Então, isso é o humano. Isso é tu entender propósito. E aí, isso vai contar muito. Por quê? O que é esse propósito, essas pessoas? Tu está entregando algo de valor para a sociedade. Toda empresa, ela tem algo de valor a entregar. A pessoa que está recebendo isso está percebendo? Né? Como o Ricardo falou, não é a causa em si, certo? Causas quantas tem, né? Mas é o humano que tem por trás disso. Exatamente. Eu tenho um restaurante, não é comida, a pessoa não vai ali para comer, ela quer uma experiência diferente.
É uma experiência gastronômica, é algo que vai encantar ela. E por onde começa o encantamento se não é pelas pessoas? E olha só que importante, falando do alimento, né? O alimento é humano. Olha só o cuidado que o teu profissional, nós temos que ter com o alimento. O que o alimento vai virar depois que tu come ele? Ele vai virar você. Ele vira você. Tu absorve todo o alimento. E ele vira você. Então, o que tu tá comendo para que construa a tua massa? Tudo isso, quando tu começa a colocar esses pontos de elegância, de observação, tu começa a perceber as pessoas. Sabe aquela, e um simples poder de observação, Patrick, tu já vê muita coisa. Sabe aquela pessoa que não para de dar risada? Aí tu fala assim, meu Deus, esse cara tá tão confuso fora. Imagina como é que ele tá dentro. Será que esse profissional vai ser bom para minha empresa? Ou daqui a pouco tu chama, tia, calma, espera ouvir. Olha, calma o coraçãozinho, como eu falo para minha filha de vez em quando, né? Tenta buscar essa situação de não ficar tão fora, ficar muito mais dentro. Isto. É algo que, ao longo dos anos da PRS, a gente veio tendo psicólogos internos, setores de RH para fazer contratações. Lá no início era nós que fazíamos as contratações, né? Até 2015, 2016. Aí depois a gente começou ou terceirizar ou ter o time interno. E agora, de 3 semanas para cá, eu entro para dentro desse setor de contratações e a gente passa a fazer dinâmicas humanizadas dentro da empresa, comigo, né? Ar-condicionado, eu boto uma musiquinha lá, vamos lá para o pavilhão, boto uma música para o pessoal ouvir, conheço, a gente conversa com as pessoas e as pessoas vão se mostrando, porque hoje eu preciso que as pessoas consigam trabalhar em equipe. Então, com as dinâmicas que eu consigo fazer, eu consigo entender o comportamento das pessoas, se estão rindo demais, se estão assustadas, né? Se são tímidas, eu consigo entender a posição delas. Aí depois eu faço mais outra dinâmica que é baseada se a pessoa é auditiva, sinestésica ou visual. Porque o líder, e esses dias a gente fez com toda a liderança de novo, o líder muitas vezes ele fala para o liderado, né? Mas o liderado é visual. Ele tinha que ter visto. Ele só ouvindo ele não vai aprender, né? Vamos fazer a dinâmica? Vamos fazer a dinâmica. Pra gente começar a tomar consciência. Vamos lá. A resposta não quer dizer que tá errada nem certo. Tá. E quem quiser participar, se o André quiser participar, também participa. Vamos lá. Tá tudo certo. Rápido. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. As 5 pessoas que vocês... 3 pessoas que vocês mais gostam. Tá. E depois, os 3 lugares que vocês gostariam de estar. Ótimo. Ser verdadeiro. A melhor coisa é ser verdadeiro. Ótimo. Quem quer começar? Tá, posso começar. Vamos lá. As 3 pessoas que tu mais gosta. Falar o nome das pessoas? Isso. Minha esposa. Gosto muito do Jefferson, nosso amigo Jefferson, da Design Service, né? 3 pessoas, né? Isso. Vamos lá. Meu filho, minha filha, minha família, né? Aí já somei, né? Me permite te judiar um pouco? Vou, vai lá. Vai me ajudar. Onde é que tá o Patrick? O Patrick tá aqui. Não. Onde é que tá o Patrick das pessoas que ele mais gosta? Ah, entendi. Ótimo. Porque se não se inserir lá. Tu não tá inserido em nenhuma posição. Tá, boa. Então muitos líderes, muitos empresários, não tô dizendo que tá certo ou errado. Ótimo. Cada um, é só uma visão. Tô dizendo assim, por que tu não se inseriu? Tá. Eu me insiro porque eu entendo que eu sou o mais importante de tudo isso. Porque se eu vencer, tudo que tá ao redor meu vence. Entendi. Essa é uma questão. Agora vamos ver o Anderson. Os 3 lugares que tu gostaria de estar. Olha, o primeiro lugar que eu gostaria de estar, onde eu estou hoje, certo? Eu acredito que não é por acaso que a gente está onde a gente está. Eu adoro minha casa e gosto de estar, por exemplo, perto da minha mãe. Ótimo. Onde é que estar onde tu está hoje? Não entendi a tua pergunta. Tu falou assim, a primeira questão é estar onde eu estou hoje. Isso. Mas aonde que é fisicamente estar onde tu está hoje? Aqui, agora, isso que eu quis dizer. Isso, eu queria deixar bem claro. Eu entendo isso também. Porque é o aqui e agora que vai fazer a gente crescer. Porque o que ocorre? Às vezes tu tá com teu filho, tá pensando no trabalho, e tu não tá com teu filho. E aí tu tá no trabalho e tá pensando no teu filho. Sim. E na verdade tu não tá realizando nunca, tu tá sempre se teletransportando. Ótimo.
Aqui, isso aqui é a maior máquina de teletransportação que nos leva para qualquer Não, lugar. e agora eu vou jogar isso para as equipes, desempenho das equipes. Isso. Se a gente fizer essa mesma dinâmica com um time, então, às vezes o time está com a cabeça 100% fora dali, né? E aí não consegue desempenhar um bom papel profissional, até por essa temática, essa dinâmica que o Ricardo fez. E aí né? tu prova para a pessoa, deixando ela tomar consciência, porque não é a gente que ensina nada, ela tem que tomar consciência por que os resultados não vêm. Isso. Porque eu tenho que ser a pessoa mais importante para mim e eu tenho que estar aqui agora. Se eu estou aqui, eu tenho que dar o meu máximo aqui. Eu tenho que performar aqui para o Patrick. Não para ele, para mim. E aí eu já entro em outro cenário que é muito importante, inclusive dentro da segurança, né? Que é o direito das pessoas. Tanto o direito financeiro, né? Como esse comentário mesmo que a gente vê nas redes sociais, na TV, enfim, que essa empresa aí, uma empresa da região metropolitana, está devendo salários, enfim, para as pessoas. Então, como ela não se organizou financeira, olha o reflexo negativo que tem naquele profissional até da área da segurança que está lá. Ele não está recebendo em dia, ele não está com seus direitos, né, bem conduzido. Imagine o psicológico de uma pessoa dessa. Né? O advogado e quem trabalha com o direito, ele tem 3 fatores muito importantes. Primeiro, segurança. Isso é o básico. Se o teu advogado não está de segurança, não te dá segurança, ele não pode ser advogado. Segundo fator, ele tem que proteger o empresário de agressividade de funcionários, está conforme a lei, ou de fornecedores ou terceiros que querem prejudicar ele. Mas esse é o ponto vencedor, que é o ponto humano. O advogado tem que dar vantagem, o advogado tem que trazer vantagem para o negócio do líder. Como ele vai fazer isso? Aí é o critério humano. Ele tem que andar com o líder, ele tem que saber o que o líder se alimenta, ele tem que saber tudo da pessoa que ele trabalha. Tem que ouvir, tem que sair para jantar, tem que conversar. Esse é o critério humano. Daqui a pouco nós podemos aumentar o teu faturamento com esse tipo de contrato. Nós podemos aumentar isso com esse tipo de ação. Critério humano. Então a vantagem jurídica é que realmente vai fazer um advogado se sobressair no mundo dos negócios. Que interessante esse ponto de vista, né? Muito bom. E agora eu já vou externar. Hoje eu vejo que a gente tem muita tecnologia. E o mercado todo oferece muita tecnologia. Tu entra na plataforma de compra, tu vai lá e compra um sistema. Só que a segurança é algo tão pessoal e personalizada que os profissionais que trabalham na área, eles têm know-how para isso. Porque muitas vezes o perfil de segurança que tu escolhe acaba te trazendo até um certo risco. Uma das questões que eu trago do âmbito jurídico e também que vai ter um reflexo no âmbito financeiro é o novo Estatuto da Segurança Privada. Então, as empresas de segurança eletrônica. Isso significa que você que contrata um instalador, um técnico, terceirizado ou MEI para fazer uma manutenção no seu condomínio, você está contratando uma mão de obra que ela não é regulamentada nem pela Brigada Militar. Então, não tem o GSGV, se você recebe uma nota fiscal do MEI, tá? Condomínio, você já está errado mediante a legislação do Estado. Porém, agora nós temos um agravante. Quem irá monitorar, fiscalizar e liberar os alvarás é a Polícia Federal. Então, o novo Estatuto da Segurança Privada prevê que todos que são MEI não poderão mais prestar serviço de segurança eletrônica para empresas ou até para residência. Sobre pena do cliente pagar uma multa. 3 mil, 10 mil e 30 mil. Nessa escala, aí depois pode ir aumentando, né? Mas acredito que quando receber já de 30, já não vai contratar mais esse tipo de profissional. Por que isso? Porque a empresa de segurança eletrônica, imagine que ela detém as senhas das pessoas. Consegue desarmar sistemas de alarme. Então a gente tem que ter pessoas que não têm antecedentes criminais. Outra, nós temos que ter pessoas com comportamento humano adequado. Porque se eu pego um profissional desequilibrado ou que ele é influenciável por alguma coisa, eu fragilizo a segurança de quem está lá. Então a segurança é muito além, né, de tu simplesmente comprar um produto ou um serviço. Né? Como hoje, né, a análise que o Anderson faz e que ele fez lá com a gente não imagina quantos pontos ele faz de análise para poder chegar a uma conclusão financeira. Né, Anderson? Nos fala um pouco
dessa parte, dessa análise que tu faz, né? Isso, até É um estrategista, né? Especialista. O Ricardo estava falando ali essa questão da gente se doar ao máximo, né? Que o momento é único, né? Então eu procuro me desligar de tudo para dar muita atenção naquele cliente, né? Até agora, essa semana, a gente fez a nossa pesquisa de satisfação, NPS, que a gente faz semestral. E aí, uma das coisas que é muito citada ali nos clientes que dão um feedback, né? O Anderson me entende. O Anderson me entende. Mas o que é isso? É tu dedicar aquela hora, aqueles 40, 50 minutos que tu tá fazendo a reunião com uma pessoa para realmente ouvir ela. O tempo de e qualidade. Se colocar no lugar dela. É o que o Ricardo fala, em relação a estar lá, que ambiente tu está, você está ali realmente. Porque a doutora ali, Tânia dizia muito isso. Aqui agora. Exato. E quando eu estou fazendo esse trabalho, o que eu estou fazendo? Quando eu penso ali, eu vou me reunir com uma pessoa, o que eu estou fazendo para ela? Eu estou viabilizando para ela um projeto de vida através da administração inteligente dos recursos financeiros dela, ou seja, do dinheiro dela. Então, eu tenho que me doar, eu tenho que entender o que ela busca. Isso é muito pessoal, é muito humano. Cada caso é um caso, certo? Então, faz parte disso. Então, aquela nossa conversa que a gente se estendeu, por que eu estava? Eu estava realmente ouvindo as tuas demandas ali, as tuas coisas. Poxa, eu já tive um caso parecido, semelhante e tal, porque eu não sei como é o teu negócio. Mas talvez aquilo que eu faço, que eu já fiz em alguma outra empresa, tu pode servir para nós. E eu tenho certeza que despertou muitas coisas ali daquela conversa. Despertou. Né? Agora eu vou fazer um convite para você, empresário. Qualquer um, tá? Qualquer empresário de qualquer ramo. Nós temos 2 excelentes profissionais. Um que entende aqui do financeiro, entende de holding, que é o nosso amigo Anderson, que está aqui, e o Ricardo também tem especialização em holding, né, Ricardo? Uhum. Então, hoje, olhar para a parte estratégica, tributária do negócio é muito importante. Olha, o financeiro é algo que o Anderson pode dizer melhor do que eu, ele não mente, né? Tuas finanças estão ali, é um critério técnico mensurável e está ali. Se tu analisar o financeiro, tu vai saber exatamente o ponto que tu está errando, né? Não que o dinheiro seja o objetivo, mas o dinheiro é resultado. Ou seja, aquele teu resultado ali é reflexo de algo que você fez. Ou positivo ou negativo, mas o número te dá um indicador. Ele é um indicador. Estou indo no caminho certo, então eu preciso fortalecer isso que eu estou fazendo certo. Ou se os números não estão correspondendo àquilo que eu quero, eu preciso tratar isso. Eu preciso melhorar em algum indicador que não deu certo para que os números correspondem àquilo que eu busco, né? Então, às vezes, que tu falou ali na questão de holding, às vezes a pessoa tem um pré-conceito, vamos dizer assim, de uma holding e tal, mas ela pode ser uma solução... conversando com o cliente por falta de conhecimento dele, ou seja, ele tem muitos aluguéis, recebe lá em torno de 200 mil de aluguéis na pessoa física, e aí está tributando lá em 27,5%. Se ele poderia abrir uma holding imobiliária, onde ele vai presumir, tem uma presunção de lucro, né, lá dos 30%, então não vai ser a base tributária, não vai ser sobre os 200 mil, e sim sobre 60%, que é 30%, vai tributar 15% e não 27,5%. Então, às vezes, a pessoa tem um preconceito, mas, poxa, fazendo todo esse cálculo aí, quanto que ele vai reduzir? Vai reduzir na metade o imposto. Tem uma solução. Tem uma palavra que muitos advogados usam, que é blindagem. A holding, as pessoas adoram usar blindagem, às vezes trabalhista, blindagem. Ninguém está indo para uma guerra. Ninguém está indo para uma guerra. Eu não preciso me proteger de nada, eu tenho que ser humano. Holding é uma reorganização a médio e longo prazo. Eu trabalho muito com holdings que já existem e muitas vezes eu tenho que falar, cara, para ti não vale a pena isso, tem que fechar essa holding. Tu tem uma estrutura hoje que está gerando um custo operacional que tu não precisa, porque te venderam algo que tu se iludiu. Essa holding serve para ele ou não serve? Porque holding, quem abre é porque tem que estar preparado também. Não é simplesmente vou abrir uma holding e às vezes as pessoas querem terceirizar o problema delas, buscando profissionais para terceirizar aquela responsabilidade que é dele para o profissional. Interessante, né? Ela pode ser uma ferramenta de sucessão patrimonial, sim, mas cada caso é um caso. Não quer dizer que isso vai ser uma solução para todo mundo. Exatamente. Ótimo. Passou rápido o nosso tempo, né? Tão rápido aqui que a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre o tema. Então a gente vai ter que... Vamos agendar mais vezes, né? Para a gente poder se unir aqui. Não, mas a coisa continua depois. A gente pode fazer um churrasco, conversar, Boa. Pode continuar o papo. É isso aí. Eu vejo que... segurança na contratação dos profissionais. Aí eu trago o quê? Pessoas aqui que entendem muito de financeiro, pessoas que entendem de tributário, entendem de direito humano, né? Eu adorei esse tema, né?
direito humano, trabalhista e tudo, na verdade, de pessoas. Porque o mundo pode ter a tecnologia que for. Enquanto as pessoas tiverem uma boa intenção, a gente terá boas coisas, né? E a segurança ela vem para isso, para a gente se proteger, né, de situações que porventura iria trazer um risco para você. Então estamos chegando ao final do nosso podcast Panorama, este que passa no canal 19 da NET, em 140 canais da Amigo TV. Vou deixar um espaço então para o nosso amigo Anderson falar para o nosso público, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, o que ele pode encontrar aí na Musa Capital, né? Essa empresa que faz gestão de investimentos. É isso aí, a gente viabiliza projetos de vida através da administração inteligente do dinheiro, dos recursos financeiros. Eu acredito que, independente do que a gente faça, a gente vai ter que aprender a cuidar do nosso dinheiro. Então, precisando, só chamar lá, @Anderson Mentoria Financeira no Instagram, e eu prontamente vou me doar para ouvir essa demanda que a pessoa chamar. Obrigado. Isso aí. E ter segurança também é ter um bom jurídico, alguém que consegue entender as demandas da sua empresa, as demandas em todas as esferas. Então, Ricardo Siqueira, meu professor, o que o nosso ouvinte, nosso telespectador consegue encontrar lá no escritório, né, que o Ricardo tem lá, né, com toda a sua estrutura? Lá na Siqueira Advogados, tu vai encontrar o aspecto humano. Porque questão técnica, nós temos 15 profissionais lá, com várias especialidades. Mas é o critério humano. E não encontre milagres. O que a gente vai fazer é trazer sanidade para o líder. Para que ele faça apenas uma coisa, o mínimo possível para o momento. Se a minha empresa é feia, eu vou fazer o mínimo possível para o momento, organizar ela dentro do que eu tenho hoje, dentro dos recursos que eu tenho hoje. A todo momento que tu constrói isso e que tu consegue trazer isso para o teu cliente, ele vai se transformar como pessoa. E se transformando como pessoa, o negócio dele também vai crescer. Essa é a vantagem jurídica que o escritório proporciona. Olha aí, é isso aí. Então, muito honrado pela participação de vocês aí. Então, chegamos ao final do nosso podcast Panorama, esse que falou sobre segurança empresarial, porque contratar boas empresas também trará uma segurança para você. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.